Uma doença atacou meu corpo. No início desta doença, não dei muita atenção a isso porque estava com febre baixa. Eu pensei comigo mesmo, ok, é só um resfriado. Comecei a tomar analgésicos em casa por mais 3 dias. No 5º dia, a minha temperatura piorou. Então visitei o médico. O médico me examinou e receitou alguma medicação. E eu voltei para casa. Eu comecei a tomar os medicamentos, mas eles não pareciam funcionar. No 8º dia a febre piorou. E além disso, senti uma frieza estranha em todo o meu corpo. Meus ossos pareciam estar sendo esmagados. E eu senti como se minha cabeça fosse explodir. Minha família então decidiu me levar para um outro médico. Este médico me examinou e disse: "Você não está doente." Minha família reclamou e disse a ele: Danado médico, eu nem tô me arrepiando toda vez. Quando cuidamos Eu dele tá nos danado últimos médico, 8 eu me dias, libertou. e ele está passando por febre e dores horríveis por causa de sua doença. O médico me examinou novamente e respondeu: "Sua temperatura está normal, seu pulso está normal. Não, não é Não dentro consigo não, encontrar nenhuma alteração em seu corpo." É No Deus. entanto, eu Danado lhe darei a médico. medicação porque você disse que está doente. Eu serei honesto com você. No entanto, você está apenas desperdiçando seu dinheiro porque está saudável. Ele me deu o remédio e eu fui para casa. Quando voltei para casa, minha família estava criticando o diagnóstico do médico e dizendo que ele não estava qualificado para praticar medicina. Eu tentei me levantar de onde eu estava sentado, mas meu corpo estava abalado por um frio nervoso e eu desmaiei no chão. Minha família me pegou e me levou para minha cama. Então, essa frieza que senti se tornou mais forte e possuiu todo o meu ser. É À medida Deus. que as horas passavam lentamente, senti que minha cabeça ia explodir e que o frio estava sacudindo cada parte do meu Mas ser é nada enquanto eu médico, eu libertou descansava. também, fez me libertou Louvado também, seja tá Deus vendo? que meus familiares são cristãos. Eles convidaram os irmãos em Cristo da igreja para orarem comigo, mas eu não fui curado. No dia 15, todos os meus órgãos internos ficaram inflamados. Eu fui através de ali pra igreja, mas Deus me libertou na igreja. Toda a experiência de comer era acompanhada de dor. Até para dormir era igualmente uma experiência dolorosa. Quando minha família viu minha condição de deterioração, eles me levaram para a Clínica Salvadorenha, que é um centro médico particular. Os médicos ficaram imediatamente preocupados e me colocaram em oxigênio, soluções salinas e um monitor cardíaco quando começaram a fazer os testes. 2 dias de testes continuaram enquanto eu estava na clínica. Mas eu também quero dizer a todos vocês, amigos que estão lendo isso, que algo estranho aconteceu naquele lugar. Meu corpo estava totalmente saudável. As dores que eu sentia haviam desaparecido. As dores de cabeça, o frio, as dores no meu corpo desapareceram. Minha família decidiu me levar para casa, porque me manter na clínica era muito caro. O tempo passou vou dar e eu não 50 sabia ela. quanto tempo, mas de repente, meu corpo foi ultrapassado novamente por aquele frio nervoso e febre. No dia 25, eu já tinha passado 10 dias sem comer, dormir e sem beber água, e meu corpo estava desidratado. Eu apenas parecia um esqueleto vivo. Minha família percebeu que eu estava morrendo. Então eles me levaram para o Hospital Geral de El Salvador. Quando cheguei, um dos médicos me disse: "Não se preocupe, logo você sairá curado." Esse médico pouco entendeu que essa doença não era natural, mas sobrenatural. Essa doença era a vontade de Deus. Os médicos continuavam me dando diagnósticos diferentes, mas nunca estavam certos. Se eu ainda estivesse lá hoje, eles estariam debatendo sobre o que havia de errado comigo. Os médicos me testaram neste hospital por 3 dias e não conseguiram encontrar nada de errado comigo. Eles usaram todo tipo de teste que estava disponível. Era tão estranho, porque toda vez em que eu visitava um médico os sintomas saíam. E o que quer que estivesse me atormentando, voltava para me possuir quando eu voltava para casa. Cheguei em casa, e minha família ficou ainda mais preocupada. Eles disseram: "Que Deus te mantenha saudável desta vez. Que Deus mantenha essa doença longe de você e tenha misericórdia de você, para que esta seja sua última visita ao médico." No entanto, a doença voltou, e com 33 dias eu morri. Eu tive uma reunião de mudança de vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Naquele dia eu estava ainda pior. Eu tive febre naquela manhã, mas adormeci no meio do dia. Descansei por cerca de 1 hora, e depois a doença voltou ao meu corpo. Por volta das 19 horas, minha mãe estava orando por mim. Depois da oração ela disse: "Meu filho, graças a Deus a febre deixou seu corpo. Ouça, já que você não quer comer ou beber, pelo menos tente dormir um pouco e descansar." Ela estava indo para a sala e me disse: "Vou deixá-lo sozinho por um momento. Há alguém que está me chamando." Eu estava olhando para a porta,
e de repente vi uma mulher entrar pela porta. Ela parecia uma mulher normal com cabelos compridos até a cintura, e vestia roupas cinza. Virei meu rosto para a parede, porque achei que era uma irmã da igreja que minha mãe costumava frequentar. De repente, ouvi uma voz que me disse: "Eu vim aqui para levá-la." Eita Virei meu rosto para Deus! ver quem Eita, realmente Deus, era, apareceu e não era a falando. mesma pessoa que eu havia visto antes. Eita! Sua aparência, em poucas palavras, era simplesmente horrível. É difícil descrever com palavras como isso foi horrível. Eu só vi que os olhos dele estavam vermelhos. Mas o que me fez sentir Deus mais deu medo vida. foi que eu vi tirar de suas roupas uma adaga com cerca de 60 centímetros de comprimento. Eu me apressei. E então começamos a lutar. Você pode imaginar o quão alto Deus quer salvar e minha sua alma, família o estava mundo na todo sala salvou minha alma, o conversando. mundo Quando me todo tá ouviram salvando. gritando, correram Deus tá dando imediatamente e vida. empurraram a porta. Ficaram surpresos porque viram meu corpo levantar, pular, cair e girar em Ei! torno daquela cama como se eu estivesse lutando com uma pessoa imaginária. Quando minha família me viu, eles continuaram me perguntando o que havia de errado comigo e o que estava acontecendo. Implorei a eles que me ajudassem a levar a morte para longe de mim, porque pensei que era a morte que veio me levar. Minha família, angustiada, gritava para mim dizendo que eles não poderiam entrar ou mesmo se mover, por causa de uma força sobrenatural dentro de seus corpos que não os deixava se moverem de onde eles estavam. Eu continuei lutando com esse ser, e meu corpo começou a enfraquecer. Eu senti que ele começou a me vencer. Quando fui derrotado, senti como aquele punhal passou pelo meu coração e morri. Eu não sei quanto tempo se passou. Meu amigo, quero contar-lhe sobre 3 coisas que o diabo está colocando na mente das pessoas. É o inimigo Ele está mesmo. colocando muita descrença e Ô, muita pai, conformidade pai com o do mundo Senhor, nos o corações inimigo tá dos matando homens. muita gente. As pessoas se perguntam se o diabo é como o mundo nos mostra que ele é, ou se é como o que a Bíblia nos mostra. O diabo quer que as pessoas acreditem que a alma não existe. O diabo diz que a sepultura é o fim da sua existência. Nada mais. Ele também quer que as pessoas acreditem que existe um purgatório onde as pessoas irão pagar pelos seus pecados. E então Deus as levará de lá para colocá-las no céu com ele. Quero O dizer-lhes, meu inimigo amigo, tá que matando estas são muita algumas das gente. piores Nunca pega mentiras ele do pra diabo. você tá dando Porque, em vida. primeiro lugar, a Cola alma pro existe. pé de ser Em por segundo tempo. lugar, a sepultura não é o fim da vida. Depois desta vida, há outra vida que é eterna. Em terceiro lugar, o purgatório não existe. Isso é uma mentira do diabo e uma invenção dos homens. O Porque inimigo se é uma pessoa não se mentiroso. arrepender, não se afastar de seus pecados e não se aproximar de Jesus Cristo, irá resolver a dívida do pecado com Deus. Ele terá que ir para o inferno como eu fui, quando aquela adaga atravessou meu coração e eu morri. Não sei quanto tempo passou depois, mas minha alma, minha verdadeira personalidade começou a sair do meu corpo. A Eita, tá personalidade arrepiando real toda não é aquela que glória. você pode ver e tocar, mas a personalidade da pessoa real é a alma. A alma é aquela que sente, vê, raciocina, ouve, e também é aquela que terá que ficar de uma vez por todas perante o Senhor para prestar contas dos feitos no último dia. Comecei a deixar meu corpo e a flutuar no quarto. Eu podia ver os meus irmãos chorando e gritando que eu estava morto. Eu podia ver minha mãe de joelhos chorando diante da presença do Senhor. E também podia ver meu próprio corpo pálido e rígido naquela cama, dentro daquela sala. Eu contemplava o mundo pela última vez, e então comecei a sentir que algo estava me puxando como um imã, com uma escuridão que começou a me cobrir. Eu queria fugir, mas não consegui. Esse ser estava me puxando na velocidade da luz. Eu não conseguia escapar mesmo que quisesse. Em nossa direção, eu podia ver uma espécie de montanha, e quando nos aproximamos, pude ver uma abertura como uma cratera. No fundo daquela cratera, vi uma massa avermelhada que queria nos alcançar. Foi lá que eu vi as mentiras do diabo. E também vi que tínhamos uma alma, e que a sepultura não era o fim de tudo, porque meu corpo ainda não estava enterrado no túmulo quando eu já estava entrando naquele lugar. Eu pude ver também que não havia purgatório, porque eu perguntei a esse ser que me levou lá, que tipo de lugar é esse? Ele me respondeu, Inferno. este lugar é o inferno, a Eita, sua casa, inferno, tá e é para vendo? onde você Tô está me indo arrepiando agora. toda. Comecei a gritar para Deus. Eu queria fugir, mas não consegui. Consegue porque não. aquela porta não me deixou ir. Só com Eu Deus. comecei a dizer à morte que eu era um filho de Deus, que Jesus Cristo era o O meu inferno pai, falou e que eu era também, seu mãe? filho. E que ele disse em sua palavra que todo aquele que cresce em Jesus, todo aquele que clamasse a ele não poderia vir para o inferno, porque Jesus preparou um lugar especial para seus filhos. Ô, No meu entanto, Deus, você que lê esse isso, filho de eu Deus. quero te dizer uma coisa.
especialmente para aqueles que querem ter o privilégio de ter uma posição dentro da igreja. Você quer Para ser todos salva? aqueles que querem Ou trabalhar busca na do obra Senhor? de Deus, Porque o ou inimigo aqueles está que matando querem muita alcançar gente, salvação viu? Tá levando eterna. muita gente Tenha pro muito inferno. cuidado com a forma como a sua vida é vivida ante a presença do Senhor. Antes de ter essa experiência, passei 7 longos anos da minha vida dizendo às pessoas que era cristão, mas as minhas ações eram as mesmas do que qualquer pessoa perdida do mundo, porque eu estava dizendo que eu era um filho de Deus. Eu vou te contar como era a minha vida antes. Eu nasci com um passado religioso. Minha família era religiosa.